Estamos aqui para o programa Vida e Consciência, dando sequência às perguntas ao nosso irmão Rossano, que tanto trabalha em prol da doutrina espírita e que, inclusive, queria divulgar o seu livro, Fé e Razão, Descobrir o Sentido da Vida, que já está na 3ª edição, pela editora Chico Xavier, e através desse livro, muitas perguntas que aqui estão, que ele dará os seus esclarecimentos. Rossano, quem sabe mais viveu e aprendeu mais? Sem dúvida. Antes de me tornar espírita, uma das questões que mais me chamava a atenção era justamente a diferença intelectual entre os seres humanos, a diferença moral também. Por que a disparidade, né? Você encontra crianças que tocam piano maravilhosamente bem, com habilidades incríveis, e outras que tentam arranhar um violão a vida inteira sem conseguirem. Por que pessoas têm tanta facilidade numa área, na área da literatura, na área da ciência, desenvolve tão bem na escola, nas artes em geral, e outras com tantas limitações? Considerando que Deus é bom e justo, era difícil entender, à luz das religiões tradicionais, essas disparidades, essas diferenças. Ao me tornar espírita, eu compreendi que somente a reencarnação explica tanta diferença. E a diferença social, porque uns nascem tão saudáveis e outros enfrentam desafios graves de saúde uma vida inteira. É porque, na verdade, nós somos hoje o resultado das sementeiras passadas, das vidas passadas. Então, quem sabe mais, de fato, viveu mais, aprendeu mais, desenvolveu essas potencialidades do espírito, né? Da capacidade de saber e de amar. Então, somente isso, essa lei biológica divina da reencarnação, é que nos traz de fato a ideia de um Deus grandioso, de um Deus todo sabedoria e bondade. Perfeito. As diferenças intelectuais e morais são resultantes de aprendizagens realizadas em outras vidas? Exatamente. Sempre são construções que o Espírito realizou em outras experiências. Não poderia ser diferente. Porque quando alguém tem uma habilidade, é comum as pessoas dizerem: ele tem um dom. Nasceu com esse dom. A gente não ouve isso? Aquele indivíduo que tem uma voz belíssima. Ele nasceu com um dom. Engraçado. Porque uns nasceram com tantos e belos dons e outros quase sem dom algum. Deus deu a um aquele benefício, aquela faculdade, aquela capacidade e não a outros. Deus seria, portanto, injusto, não seria bom. À luz da reencarnação, nós compreendemos. Tudo é construção intelectual e moral de outros tempos. Aquele gênio do piano, do violino, aquele indivíduo que tem aquela voz, né, abençoada, que encanta, que emociona, eles desenvolveram essa capacidade. Todos recebemos de Deus todos os dons, porém em estado germinal, como uma semente, competindo a cada espírito ao longo das reencarnações, desenvolver essas potencialidades. Que seria, na realidade, o seu progresso. Moral, intelecto-moral. A reencarnação está na Bíblia? A reencarnação está na Bíblia, para surpresa dos religiosos. Não a palavra reencarnação, porque o vocábulo reencarnação ele foi criado por Allan Kardec no século XIX para definir a pluralidade das vidas, as múltiplas experiências reencarnatórias. Mas como então ele estaria na Bíblia? No livro que você mencionou, Fé e Razão, temos um capítulo todo abordando a questão da reencarnação na Bíblia. Mas nós temos várias passagens que indicam a ideia da reencarnação. Poderíamos mencionar algumas, para que os companheiros pesquisem na Bíblia, analisem, avaliem, porque nós espíritas temos essa liberdade, não temos que aceitar nada. Nós estudamos, passamos pelo crivo da razão para verificar o que é e o que não é. Por exemplo, uma das questões singulares da Bíblia. Os profetas antigos falaram que antes da vinda do Messias, Elias, o profeta Elias, que viveu 800 anos antes de Cristo, na época do rei Acabe,
esse Elias voltaria para preparar o caminho para a vinda do Messias. Muito bem. Elias foi levado ao céu, na linguagem bíblica ele teria sido subido ao céu numa carruagem de fogo, num carro de fogo, etc. E o tempo passou. 800 anos depois, aparece no deserto um homem convidando o povo ao arrependimento e dizendo que alguém maior do que ele estava chegando para renovar a terra. João ou Batista? João Batista se apresenta com uma roupa pelo de camelo, um cinturão de couro, e a certa altura ele recebe Jesus, batiza Jesus, que era seu primo, e ali ele descobre que Jesus é o Messias, que estava chegando para a sua missão. O tempo passa, João é morto, decapitado, e a certa altura Jesus sobe com os discípulos ao monte, e ali ocorre o que a Bíblia define como a transfiguração. E nessa transfiguração, ele acompanhado por Pedro, por João, Jesus contata dois seres espirituais: Moisés, morto há mais de 1000 anos, e Elias, o profeta. Os dois conversam com Jesus. E não só Jesus vê, Pedro também vê, a ponto de dizer: Senhor, vamos erguer 3 tendas para que vocês possam ficar. Depois que, após aquele contato, eles descem do monte e os discípulos indagam: Senhor, não foi dito pelos profetas antigos que Elias precisava vir primeiro preparar o caminho para o Messias? Eles estavam dizendo: se o Senhor é o Messias, onde está Elias? A resposta de Jesus é fantástica. Ele disse: Elias já veio, mas vocês não o reconheceram. Fizeram com ele o que farão com o Filho do Homem. E a Bíblia diz, Mateus 17 ou Marcos 9, e eles entenderam que ele, Jesus, lhes falara de João Batista. Ora, se João Batista é o profeta Elias, que preparou o caminho para a chegada de Jesus, o Messias, um processo de reencarnação, porque Elias era primo de Jesus, filho de Isabel. Então, quer dizer, aquele mesmo Espírito retorna agora numa nova estrutura física para preparar o caminho, a reencarnação. E outras tantas passagens, Nicodemos, Jesus disse a Nicodemos: é preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus, nascer da água do Espírito, que as religiões tradicionais concebem como batismo de água. Jesus nunca propôs o batismo de água. O batismo do Espírito Santo de fogo, que é a renovação espiritual. Então, Jesus falou: mas tu és mestre de Israel? Porque Nicodemos pergunta: como eu posso nascer de novo, voltar ao ventre de minha mãe? E Jesus diz: mas tu és mestre em Israel e não conhece. O Espírito sopra onde quer, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Então está ali no sentido profundo a ideia da reencarnação, e em muitas outras passagens. É muito bom, os amigos que nos assistem. Esse livro, Fé em Razão, aborda toda essa temática com a qual estamos conversando hoje. Qual a relação da reencarnação com a lei de causa e efeito? A lei de causa e efeito, que é a terceira lei de Newton, da física, nós podemos trazê-la também para o sentido moral e espiritual. Tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Na linguagem do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Na linguagem do apóstolo Paulo, o que semeias, ceifarás. E Paulo ainda diz que diante dessa lei não há acepção de pessoa. Ou seja, cada um colhe exatamente o que faz. Não importa o seu credo, se crê ou não, sua condição social, é uma lei divina. E a reencarnação está intimamente associada. São leis que estão interconectadas, porque nós renascemos hoje na Terra fazendo as colheitas pretéritas. Tudo que lançamos à vida nos devolve. Renascemos em condições melhores, mais harmonizadas, mais felizes, ou em condições de provas, de expiações. E isso tudo
É a lei de causa e efeito, ou de ação e reação. É a lei do retorno, como alguns dizem, daquilo que lançamos à vida. Imaginemos um bumerangue que nós lançamos, faz o seu périplo e volta. Somos responsáveis por isso, por nossas ações.